Uma mulher despede-se da sua sala vazia. Tem 38 anos, é enfermeira, e acaba de entregar as chaves do apartamento onde viveu nos últimos 10 anos no bairro da Graça, em Lisboa. O seu salário não mudou desde 2018, mas o aluguer quase duplicou. O que antes custava 700 euros, agora ronda os 1.300 euros. Na calçada em frente, um turista arrasta da sua mala em direção a um Airbnb com vista para o Tejo. Custa 180 euros por noite. A casa pertenceu a uma família portuguesa até que a venderam a um fundo luxemburguês. Agora é um investimento com um código QR na porta. Esta cena não é uma exceção. É um postal contemporâneo do que acontece em Lisboa, Porto, Faro. A transformação não ocorre em silêncio. Ouve-se nas rodas das malas, nos idiomas que enchem as ruas, nos cartazes de short-term rental, nos olhares vazios dos residentes que já não o são. As cidades portuguesas estão a mudar de mãos, de idioma, de propósito. Já não são pensadas para quem as habita, mas para quem as visita ou as compra. Portugal deixou de ser um país para viver e passou a ser um produto para consumir. Os bairros transformam-se em montras, as habitações em ativos financeiros e a cidadania num fardo dispensável. Como chegou Portugal a este ponto? Como é que um país com um dos rendimentos mais baixos da Europa se tornou num dos mais caros para viver? E por que é que tantos portugueses sentem que estão a ser expulsos do seu próprio país? A resposta não está num único culpado. É um processo lento, estrutural, sistemático. Tem raízes profundas e cúmplices silenciosos. Para o entender, é preciso recuar algumas décadas, até a ferida deixada pela descolonização, pela crise industrial e pela promessa por cumprir da Europa. Após a Revolução dos Cravos em 1974, Portugal encerrou um capítulo de quase 5 séculos como império colonial. A independência de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e outras possessões trouxe consigo o regresso de centenas de milhares de portugueses, os chamados retornados, e a necessidade de redefinir um modelo econômico nacional que, durante décadas, dependera dos recursos ultramarinos. Foi uma transição abrupta, caótica, marcada pela improvisação. Em vez de construir uma economia produtiva diversificada, Portugal apostou nos serviços e numa integração acelerada no mercado europeu. Desde os anos 80, promoveram-se reformas para modernizar infraestruturas, mas a indústria foi desmantelada, a agricultura precarizada e o Estado endividou-se para sustentar o crescimento. Com a entrada no euro em 1999, o país perdeu a sua capacidade de desvalorizar a moeda e competir nas exportações. O resultado, uma economia cada vez mais dependente do turismo, da construção e do capital externo. Durante mais de 2 décadas, os salários mantiveram-se artificialmente baixos para atrair investimento estrangeiro. Hoje, o salário mínimo ronda os 820 euros mensais, e o salário médio mal ultrapassa os 1.300 euros. Entretanto, o preço médio de uma habitação em Lisboa supera os 500 mil euros, mais do que em muitas cidades alemãs. O desfazamento entre rendimentos e custo de vida tornou-se insustentável. Esta fraqueza estrutural tornou Portugal um destino atrativo, mas não para os seus cidadãos. Para os nômadas digitais, os reformados do norte da Europa e os fundos de investimento, sim. Para os jovens portugueses que estudam, trabalham e não conseguem emancipar-se antes dos 30 anos, não. E assim, pouco a pouco, semeou-se o cenário perfeito para a tempestade que viria a seguir. O auge do turismo de massa, os vistos gold e a colonização urbana por capital estrangeiro. Em 2010, Portugal estava mergulhado numa recessão. O desemprego ultrapassava os 12%, o Estado estava à beira da bancarrota e a União Europeia impunha cortes brutais como condição para o resgate. Nesse contexto, o turismo emergiu como tábua de salvação. Lisboa e Porto começaram a ser promovidas como joias escondidas da Europa. Bom clima, gastronomia, história, segurança e preços baixos. Em poucos anos, o fluxo turístico disparou. Passar de 7 para 30 milhões de visitantes anuais parecia um milagre. Mas esse milagre tinha letras pequenas. Os centros históricos começaram a esvaziar-se de residentes. Milhares de apartamentos foram retirados do mercado de arrendamento tradicional para serem convertidos em alojamentos turísticos. Plataformas como a Airbnb e a Booking incentivaram a conversão de bairros inteiros em zonas de passagem, com rentabilidades impossíveis de igualar por um inquilino local. A propósito, não te esqueças de subscrever o canal se estás a gostar do vídeo. Em Lisboa, mais de 65% dos alojamentos turísticos são geridos por empresas que controlam múltiplas propriedades. O que começou como economia colaborativa acabou em especulação maciça. Os edifícios deixaram de ser lares e passaram a ser carteiras de investimento. As famílias que viviam em Alfama, Mouraria ou na Ribeira foram progressivamente deslocadas para a periferia. Aqueles que resistiram viram os seus aluguéis triplicar,
O supermercado de sempre fechar para dar lugar a uma loja de souvenirs e os vizinhos serem substituídos por malas. O turismo, longe de ser apenas um fenômeno econômico, alterou o tecido urbano e social do país. As cidades deixaram de cumprir a sua função, oferecer habitação, trabalho e comunidade. Tornaram-se produtos de consumo rápido, e o que parecia crescimento era, na realidade, uma bolha com data de validade. À medida que o país se tornava cada vez mais dependente do turista, ficava mais vulnerável a qualquer mudança externa. Mas também mais hostil para com os seus. Em 2012, enquanto Portugal aplicava medidas de austeridade impostas pela Troika, o governo lançou um programa para atrair investimento estrangeiro, os Vistos Gold. A premissa era simples: qualquer não-europeu que investisse pelo menos 500 mil euros em imóveis ou outros ativos podia obter residência legal no país, com opção à cidadania a médio prazo. Foi apresentado como uma fórmula para revitalizar o setor imobiliário, criar emprego e dinamizar a economia. O que aconteceu foi outra coisa. Milionários da China, Rússia, Brasil e países do Golfo começaram a comprar propriedades em massa, não para viver nelas, mas como ativos especulativos. Lisboa e Porto foram os principais alvos. Em questão de anos, os preços dispararam. Em muitos bairros, venderam-se apartamentos a investidores que nunca pisaram o país. Habitações vazias, caras, inativas, mas legalmente rentáveis. Entre 2012 e 2023, foram concedidos mais de 12 mil vistos gold, gerando mais de 7 mil milhões de euros em investimentos. Mas apenas uma fração desse capital foi destinada a criar emprego ou a melhorar infraestruturas. A maior parte foi para o setor imobiliário de luxo, e enquanto esse dinheiro entrava, as famílias portuguesas eram deslocadas do mercado. Os preços deixaram de refletir a capacidade de compra nacional e começaram a seguir as lógicas do capital global. Além disso, o programa levantou suspeitas de branqueamento de capitais, corrupção e falta de controlo. Bruxelas pediu a sua eliminação, a sociedade civil protestou. Mas o mal já estava feito. O acesso à habitação tornou-se um privilégio, não um direito. E Portugal, um dos países mais desiguais da Europa, consolidou uma fratura social onde a nacionalidade e o nível de rendimento definiam não só o teu futuro, mas o teu direito a ali habitar. Durante décadas, o Estado português foi proprietário de setores-chave: energia, água, banca, transportes. Mas com a entrada na Comunidade Econômica Europeia e a posterior pressão do FMI, começou um processo de privatização progressivo. Venderam-se ativos públicos, empresas estratégicas e até serviços básicos, sob a promessa de eficiência e modernização. O que não se disse na altura é que essas vendas deixariam o país sem ferramentas de controlo na sua própria economia. Hoje, muitas das principais infraestruturas e serviços estão em mãos estrangeiras. A energética EDP foi comprada por uma empresa estatal chinesa. A REN, que gere a rede elétrica, é controlada por capital chinês e omanita. O banco BPI é propriedade do CaixaBank. Os hospitais públicos têm concessões privadas. E no setor imobiliário, nomes como Blackstone, Vanguard, Cerberus ou Lone Star surgem como proprietários de milhares de habitações, centros comerciais e edifícios inteiros. Estas firmas não têm rosto. Operam a partir de escritórios em Londres, Nova York ou Luxemburgo. Compram pacotes inteiros de propriedades a preço de saldo, muitas vezes durante momentos de crise, renovam-nos, especulam, encarecem-nos e vendem ou alugam a preços incomportáveis para a população local. É um modelo impessoal, opaco e absolutamente legal. O problema é que quando a propriedade se concentra nas mãos destes fundos, o Estado perde a capacidade de intervir no mercado. O resultado é uma cidade controlada a partir de fora. Portugal passou de um país de proprietários para um país de arrendatários globais. Não há interlocução com o senhorio, é um algoritmo. Não há empatia, apenas rentabilidade. As decisões que afetam a vida de milhares de famílias são tomadas em gabinetes distantes, com folhas de Excel como único critério. E cada vez que uma família é despejada por falta de pagamento, o senhorio não tem nome. Chama-se fundo. Em muitos bairros de Lisboa e do Porto, encontrar um apartamento por menos de 1.500 euros por mês tornou-se uma missão impossível. Alugar um apartamento T 2 por 2.000 euros já é normal em zonas antes humildes, como Arroios, Campo de Ourique ou Cedo Feita. Mas se o salário médio em Portugal é de apenas 1.300 euros, quem está a pagar estes preços? A resposta está no perfil do novo residente: nômadas digitais, trabalhadores de tecnologia do norte da Europa, reformados franceses ou suecos com pensões 5 vezes superiores às locais. Pessoas que chegam com rendimentos em moedas fortes e podem pagar mais. Além disso, muitos deles recebem isenções fiscais como parte do regime para residentes não habituais, o que os torna compradores ou arrendatários altamente competitivos face ao português médio.
O problema não é a diversidade nem a chegada de estrangeiros, é a assimetria. Um jovem português recém-licenciado não pode competir com um programador alemão que trabalha remotamente a ganhar 4.000 euros a partir de Lisboa. E sem políticas que regulem os preços ou garantam habitação acessível, o mercado acaba por ser um leilão onde só ganha quem vem de fora. A propósito, não te esqueças de subscrever o canal se estás a gostar do vídeo. Isto gerou um paradoxo brutal. Há mais habitações construídas do que nunca, mas menos pessoas que podem pagar para viver nelas. E não se trata apenas do centro. A pressão deslocou-se para a periferia, Amadora, Loures, Vila Nova de Gaia. Aí também os preços sobem, e quem já vivia nos arredores é empurrado ainda para mais longe, quebrando redes familiares, aumentando os tempos de transporte, deteriorando a qualidade de vida. Entretanto, muitos dos que pagam 2.000 euros por mês nem sequer vivem em Portugal a tempo inteiro. Vêm 3 meses por ano. O resto do tempo, o apartamento fica vazio ou é alugado no Airbnb. O lar transforma-se em mercadoria. O enraizamento desaparece, e o que deveria ser uma cidade viva torna-se uma maqueta brilhante, mas oca. As estatísticas não têm rosto, mas contam histórias. E em Portugal, contam uma história de expulsão silenciosa. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, INE, mais de 36% dos agregados familiares arrendatários em Lisboa destinam mais de 40% dos seus rendimentos ao pagamento do aluguer. É um limiar crítico. O Banco de Portugal considera que, a partir dessa percentagem, uma família entra em situação de vulnerabilidade. A nível nacional, a média não é muito melhor. Nos últimos 10 anos, o preço da habitação duplicou, enquanto os salários mal cresceram 20%. Esta lacuna quebrou o equilíbrio entre rendimentos e necessidades básicas. Hoje, um jovem profissional com estudos superiores mal consegue pagar um quarto num apartamento partilhado. As famílias de classe média, que antes acediam à habitação própria, agora têm de se contentar com aluguéis instáveis e precários. O fenômeno afeta todas as idades. Os jovens não se emancipam antes dos 30 anos em média. Os reformados, que recebem pensões mínimas entre 250 e 500 euros, são expulsos de bairros onde viveram toda a vida. As famílias monoparentais, as pessoas migrantes e os trabalhadores do setor público, enfermeiros, professores, polícias, simplesmente não podem viver perto do seu local de trabalho. Têm de se deslocar dezenas de quilômetros todos os dias, assumindo despesas e tempo que agravam a sua precariedade. O desenraizamento também é territorial. Em cidades pequenas como Setúbal, Braga ou Évora, replica-se o mesmo padrão. Chegada de investimento turístico, reabilitação de edifícios para visitantes, subida abrupta de preços e expulsão de residentes. Mesmo em aldeias do interior, as casas são oferecidas a estrangeiros como refúgios autênticos e baratos, enquanto os locais veem as suas aldeias transformarem-se em cenários sazonais. Não é apenas uma crise de habitação, é uma crise de pertença. Os portugueses estão a perder o direito a viver onde nasceram, a criar os seus filhos no seu bairro, a envelhecer na sua comunidade. O país não se esvazia, mas fragmenta-se. E o que se quebra não é apenas o tecido urbano, mas o laço emocional entre as pessoas e a sua terra. A 30 de setembro de 2023, milhares de pessoas saíram às ruas de Lisboa, Porto, Coimbra e Faro sob uma palavra de ordem clara: casa para viver, não para investir. Foi uma das maiores manifestações pelo direito à habitação na história recente do país. A raiva vinha de baixo, de jovens que não encontram casa, de pais que veem os seus filhos terem de emigrar, de idosos que temem receber uma carta de despejo por subrogação do contrato. O protesto não era contra o turismo em si, era contra um sistema que o prioriza acima do direito a habitar, contra os governos que durante anos ignoraram os sinais, contra a especulação, o abandono da habitação pública e a falta de regulamentação. Era um grito transversal. Estavam lá os precários, os ativistas, os vizinhos de sempre, até alguns reformados estrangeiros que, envergonhados, reconheciam fazer parte involuntária do problema. Mas era também um protesto carregado de tensão latente. Muitos manifestantes apontavam diretamente aos nômadas digitais, aos investidores estrangeiros, aos turistas de passagem. Começou a gerar-se um discurso de confronto. Nós contra eles. O ressentimento cresce ao ritmo que os preços crescem. Há varandas com cartazes que dizem "This is not an Airbnb" e negócios que preferem falar inglês a português. Não é xenofobia, mas sim uma expressão de cansaço perante a invisibilização do cidadão local. E no meio desta explosão surge uma fratura geracional. Os jovens culpam os pais por não terem protegido o parque habitacional, por votarem em partidos que venderam o país aos pedaços. Os mais velhos acusam os jovens de se queixarem sem construir. É um país que começa a discutir-se a si mesmo. Um país que, pela primeira vez em anos, se apercebe de que o modelo de crescimento pode estar a destruir o que pretendia salvar. O que acontece em Portugal não é novo,
Mas desta vez, a indignação não se dispersou. Está a tomar forma política, mediática, cultural. E se não houver mudanças estruturais, o mal-estar só irá aumentar. Porque quando a habitação deixa de ser um direito, a estabilidade democrática começa a vacilar. O colapso da habitação em Portugal não é um fenômeno espontâneo nem uma catástrofe natural. É o resultado de decisões políticas e de muitas não decisões, acumuladas durante anos. Governos de diferentes cores políticas promoveram ativamente o turismo, os vistos gold e o investimento estrangeiro no setor imobiliário, sem impor limites nem prever as suas consequências. O Estado, em vez de regular o mercado, alimentou-o. Durante mais de uma década, não houve nenhuma normativa eficaz que limitasse a proliferação de alojamentos turísticos. A Airbnb e plataformas semelhantes operaram com total liberdade. Em Lisboa, há edifícios onde 100% das habitações são destinadas ao aluguer de curta duração. Entretanto, o parque público de habitação representa apenas 2% do total nacional, muito abaixo da média europeia, e os programas de arrendamento acessível não tiveram impacto real. O problema não é só a falta de investimento em habitação social, é também a ausência de vontade política para enfrentar os interesses imobiliários. Quando se ponderaram limites ao turismo ou aos vistos gold, as associações de proprietários pressionaram. Quando se propôs regular o preço do aluguer, os grandes fundos ameaçaram ir-se embora. E, repetidamente, os governos cederam. O medo de afugentar o investimento pesou mais do que a necessidade de proteger os cidadãos. Além disso, a fiscalidade favoreceu o problema. Durante anos, os residentes estrangeiros com altos rendimentos beneficiaram de isenções fiscais, enquanto os trabalhadores portugueses pagavam IAS completo. Premiou-se quem vinha com capital e ignorou-se quem vivia do trabalho. O resultado é uma arquitetura institucional que não protege o mais fraco, mas que o empurra para competir em desigualdade. Hoje, o Estado atua tarde e mal. As medidas adotadas para limitar os vistos gold chegaram quando já tinham provocado uma distorção irreversível no mercado. As restrições à Airbnb são parciais e pouco aplicadas, e as promessas de construir habitação pública diluem-se em prazos indefinidos. Não há um plano claro, apenas declarações. Entretanto, milhares de portugueses continuam a fazer as malas, não para ir de férias, mas para abandonar a sua cidade. As cidades portuguesas continuam de pé. As suas fachadas estão restauradas, as suas ruas cheias de vida, as suas esplanadas repletas. Mas essa vitalidade é enganadora. Por trás do bulício, há uma sensação crescente de perda. O que se perdeu não foi apenas a habitação acessível, mas o direito a pertencer, a envelhecer no bairro onde nasceste, a construir futuro sem ter de te exilares. Lisboa já não é só Lisboa. É uma marca, um destino turístico, um ativo financeiro, uma promessa de rentabilidade. Mas essa Lisboa já não pertence aos lisboetas. Da mesma forma, o Porto tornou-se um postal que vende nostalgia aos de fora, enquanto expulsa os de dentro. Portugal promove-se como autêntico, acolhedor e acessível, mas para muitos dos seus próprios cidadãos tornou-se inabitável. Os processos que levaram até aqui não são exclusivos de Portugal. Cidades como Barcelona, Amsterdão ou Berlim vivem tensões semelhantes, mas Portugal tem uma particularidade: a sua fragilidade estrutural, o seu baixo poder de compra e a sua dependência crônica do exterior fazem com que o impacto seja mais profundo, mais agressivo, mais rápido. Quando o sistema estala, não há almofada social que amorteça o golpe. E mesmo assim, a história não está fechada. Há sinais de resistência, movimentos de bairro, plataformas de cidadãos, debates parlamentares que antes não existiam. Há consciência. E onde há consciência, há possibilidade de mudança. Mas essa mudança não virá sozinha, requer decisões corajosas, políticas que enfrentem os interesses dominantes e uma cidadania disposta a defender o seu direito a viver, não a sobreviver. Portugal não está morto, mas está à venda. E a pergunta que fica é: estamos dispostos a pagar o preço para o recuperar? Se gostaste do vídeo, não te esqueças de subscrever o canal e de clicar no botão Gosto. Apoias-me imenso. Até a próxima!